Olá, meus queridos, tudo bem? Olha o Rock aqui de novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma coisa que assombra muito toda pessoa que trabalha com som, que é uma coisa chamada de ruídos, interferências. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, vamos tentar explicar três coisas diferentes que muita gente confunde como se fosse uma coisa só. Uma coisa chama-se interferência. A interferência nada mais é quando eu tenho dois sinais que estão caminhando juntos, mas sem que um modifique o outro. Exemplo, se você estiver ouvindo um rádio e você conseguir ouvir duas emissoras simultaneamente, mas você consegue distinguir perfeitamente o que fala uma emissora e o que fala a outra emissora, isso eu chamo de uma interferência. Então, interferência é quando vários sinais caminham juntos, mas sem que um modifique o outro. Agora, quando você está, por exemplo, vendo televisão, alguém lá na cozinha liga lá um liquidificador, uma batedeira, e a imagem da TV fica toda ruim. Ali você tem um ruído elétrico que está vindo pelo cabo de alimentação. Por que é ruído? Porque está atrapalhando o seu sinal. Não é isso? Quando você está ouvindo rádio AM e está chovendo e bate um relâmpago e dá aquele chiado no rádio, né? Isso também é um ruído, não é uma interferência como as pessoas falam. E uma outra coisa que existe é a distorção. A distorção é quando o sinal de origem sai diferente lá no seu destino, né? Quando há uma diferença, tá, na qualidade do sinal entre a origem e o destino, então nós dizemos que houve então uma distorção. Mas muitas vezes as pessoas confundem esses três conceitos como se fosse uma coisa só, tá? Interferência, ruído e distorção. E, a grosso modo, todo mundo gosta de chamar de interferência. Bom, um dos ruídos, quer dizer, uma das interferências, né, como as pessoas gostam de falar, muito comum que acontece no sistema de som, é uma coisa chamada loop de aterramento. O que é o loop de aterramento? É quando você tem vários equipamentos que são interligados entre si, é isso, a fonte de sinal, com mais a mesa, com mais o amplificador, com mais o equalizador. Quando todos esses equipamentos estão interligados entre si, né, e você faz aterramentos separados para cada um deles, não é isso? Você vai pegar lá o aterramento de um, você vai pegar o aterramento de um, jogar no aterramento do outro, jogar no aterramento do outro, entendeu? Ou criar vários pontos de aterramentos em locais diferentes. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa chamada de loop de aterramento, entendeu? Porque vai haver uma diferença de potencial entre os diversos pontos de aterramento e vai ficar então esse ruído circulando no teu sistema. O correto é o quê? Você ter um único ponto de aterramento. Tá legal? Você tem que ter um único ponto de aterramento. Como é que você faz isso? Eu tenho lá meu amplificador, minha mesa, meu pré-amplificador, meu equalizador, todos eles têm lá, né, um parafusozinho, né, para você ligar o cabo de aterramento. O correto é você pegar um cabo, tá, o mais grosso possível, tá, porque o aterramento deve ter uma menor resistência. Menor resistência significa que esse teu cabo tem que ser o mais grosso possível. E levar em um único ponto de aterramento, numa única haste de aterramento. Tá legal? Aí sim, tá, você vai evitar esse ruído, né, essa interferência, né, chamada então de loop de aterramento. Isso acontece muito em som automotivo, porque você aterra
o seu kit multimídia lá no painel. Lá na mala você aterra teu amplificador. Não é isso? Em outro ponto do chassi do veículo. Aí o que acontece? Você tem a sua fonte de sinal, que é o seu kit multimídia, e você tem o seu amplificador com 2 pontos diferentes de aterramento. Com isso você vai ter um loop de aterramento. O certo é o que? Você levar esse aterramento, tanto do amplificador quanto do teu kit multimídia, para um único ponto de aterramento. Tá? O ideal, inclusive, é que você levasse isso diretamente para onde? Para o negativo da bateria. Tá? Seria o ideal. Tá ok? Já que eu estou falando sobre automóveis, um outro tipo de ruído também que acontece muito, não é só em automóveis não, também quando você tem aquele sistema de caixas amplificadas, onde você tem que levar a alimentação elétrica para a caixa de som e mais o sinal da minha fonte geradora. Se você caminhar com esses 2 cabos juntos um do outro, vai haver um ruído, tá? Ou, como o pessoal gosta de dizer, vai haver uma interferência entre o cabo AC, isto é, o cabo de corrente alternada, junto com o cabo de áudio. Tá? Você tem que levar isso separados, tá? Um distante do outro. A distância tem que ser superior a 20 centímetros um do outro. Tá? Em automóveis, o ideal é que você venha com o cabo de alimentação por um lado e o cabo de sinal pelo outro lado do veículo. Tá ok? Com isso você vai evitar esse tipo de ruído, isto é, esse tipo de interferência. E quando você leva aquelas caixas, né, a gente chama de sistema fly, né, aquelas caixas aéreas, né, você leva a alimentação elétrica, mas o sinal de áudio, né, também tem que ir em cabos separados, não podem ir próximos um do outro, senão vai te dar ruído. Tá ok? Um outro tipo de ruído que pode ter em um sistema de som é quando você tem muito ganho, né? Quando você tem excesso de ganho do sinal no amplificador. Né? Você tem lá a sua mesa, não é isso? Onde você vai fazer lá a sua conexão de todos os equipamentos, não é isso? Você vai fazer uma mixagem, né, de todos os seus equipamentos. E tem um botão, né, chamado de trim. Né? Esse trim é o botão de ganho, né? Às vezes vem escrito trim e às vezes vem escrito ganho, né? GAN, né? Vem GAN, ganho. Você não deve deixar ele totalmente aberto. Você tem que controlar ele de uma tal maneira que o sinal de entrada não entre saturado, porque você pode ter um ruído, tá, causado pela saturação do sinal. Outro tipo de ruído também que pode ser introduzido no sistema de som é quando você tem um amplificador, tá, com uma potência menor do que a recomendado para você sonorizar aquele ambiente. Com isso, o que você faz? Você bota o volume, né, dele no máximo. O que acontece? Você tem distorção. Porque o som, tá, ele se comporta de uma forma exponencial, não é linear, não é uma reta linear. É uma reta exponencial, faz uma curva. Então, até mais ou menos 70% do volume, tá, total de um aparelho, o som sai perfeitamente. A partir desses 70%, o som já entra o quê? Já começa a entrar no seu estágio de distorção. E essa distorção, né, esse excesso de sinal, causa também um tipo de ruído. Tá? Causa também um tipo de interferência. Então nós não devemos, tá, utilizar o volume todo aberto de um amplificador, né? O ganho da mesa, todo ele aberto. Tá? Eu não devo fazer isso, que é para evitar a saturação de sinal, que também vai me causar um ruído. Tá beleza, meus queridos? Agora, voltando ao som automotivo. Um outro ruído muito comum também em automóveis é o ruído causado pela injeção eletrônica e pelos cabos de vela.
né? Aquele ruído que quando você acelera o carro, você escuta o barulho, né? No som, fica como se o som também estivesse acelerando. Isso é um tipo de ruído. Você deve fazer o quê? Procurar usar cabos, tá? Cabos supressores de ruídos, cabos de velas, né? Supressores de ruídos, que são bem mais caros, mas você vai evitar que isso aconteça, tá legal? Evitar o lance, né, de vários pontos de aterramentos. Todos os seus equipamentos de som do seu veículo devem estar aterrados em um único ponto. Eu prefiro levar o terra até o negativo da bateria, porque você, quando aterra no chassi do veículo, você não sabe o estado da lataria do seu veículo. Tem alguns carros aí que eu tenho até medo de encostar nele, com medo de pegar tétano, que tem mais ferrugem do que outra coisa. Então você vai ter o quê? Você vai ter um condutor de cobre levando o positivo, e você vai ter a lataria do carro levando o negativo. Isto é, você vai ter o quê? Dois elementos condutores com resistências diferentes. E isso vai te trazer problema. E detalhe, quando você trouxer o positivo e o negativo da bateria para alimentar o teu sistema de som, trance os cabos, o positivo e o negativo. Que você, quando torce o cabo de alimentação, traz ele trançado, tá? Você também elimina um pouco desses ruídos. Tá ok? Outro ruído também que pode ser introduzido no teu sistema de som é quando você tem um amplificador com uma área de aterramento muito extensa. E na região você tem muitos equipamentos, entendeu? Que gerem onda eletromagnética, né? Microfone sem fio. Eu sou um cara que é desgraçado para introduzir ruído, tá? Máquina de solda, máquina de arco voltaico, reator eletrônico de lâmpada fluorescente. O bichinho danado para dar ruído, tá? Em um sistema de som. Aí o ideal é você fazer o seguinte, poxa Rock, então eu não tenho solução? Tem solução sim. Quando você tem um sistema de som aonde você tem um bom aterramento, não só para a parte elétrica, mas como para a parte também de sinal, quando você tem um sistema bem aterrado, qualquer tipo de ruído que tenha na rede, qualquer tipo de interferência, ela vai para o terra. Com isso, então, você minimiza bastante esses ruídos. Existem também os filtros anti-ruídos, que é um filtro muito comum que o pessoal usa quando o ruído ele vem pela alimentação elétrica. É você pegar um anel metálico, né, que parece que é um metal, mas na realidade não é um metal, é uma cerâmica, tá, chamada ferrite. É você pegar um anel de ferrite, conhecido como anel toroidal, e você dá umas 2 ou 3 voltas com o cabo de alimentação em torno desse anel toroidal. Você consegue também minimizar bastante o ruído. Tá legal? Existe também, né, já pronto no mercado, né, alguns filtros, né, anti-ruídos, né, para você comprar, você colocar. Você pode colocar no equipamento que está interferindo ou no equipamento que está sofrendo a interferência. Você pode inclusive fazer isso colocando em paralelo com o cabo de alimentação, tá? um resistor em série com um capacitor, chamado filtro RC. Esse resistor é de 100 ohms e esse capacitor é de 0,1 microfarads. Né? Inclusive a gente chama muito isso aí de snubber. Né? Snubber quer dizer, é uma armadilha, né? É um filtro que vai então ajudar a você evitar alguns tipos de ruídos, tá ok? Então o aterramento ele é super importante, tá? Você ter um sistema muito bem aterrado é excelente. Outra coisa também, por exemplo, se você tem uma tubulação, tu tem lá um local fixo onde você deixa o seu som ligado. Se você pegar o eletroduto que leva os cabos de sinal, né, isso, se ele for de ferro, né,
pode ser galvanizado, ferro doce, seja lá o que for. E se você tiver ele aterrado em uma das extremidades, você também minimiza bastante, tá? Esses ruídos, né? Ou, como o pessoal gosta de dizer, essas interferências. Tá ok? Deixa eu ver uma outra coisa também, um outro tipo de ruído também que você encontra muito no sistema de som, né? É por excesso de saturação, cabo de áudio perto de cabo de sinal, né? Desculpa, cabo de alimentação elétrica perto do cabo do sinal, vários pontos de aterramento, tá? Outra coisa também, hoje em dia, as tomadas dos equipamentos vêm com um terceiro pino, que é o pino de aterramento. Se você tiver um sistema, tá? Vários equipamentos ligados em tomadas muito distantes uma da outra, significa o quê? Que você vai estar aterrando os equipamentos em vários pontos diferentes. Com isso você vai criar o loop de aterramento também. O ideal é o quê? Que você tenha uma régua, isso já com um filtro, que tenha um filtro contra interferências, e ligar todos os equipamentos nesta régua. Tá? Não é Benjamin, tá? Benjamin é um tipo de recurso que não deve ser utilizado. Tá? É uma régua que já é própria para isso, ela já é calculada para você poder interligar diversos equipamentos, ela vem com filtro, ela vem inclusive com fusível, se a corrente for muito alta, né? Ela vai lá e o fusível abre, né? Ou queima, como o pessoal diz vulgarmente, né? Para evitar problemas nos teus equipamentos. Então o ideal é que você então tenha, tá? Ligue todos os equipamentos nesta régua, que aí você vai evitar então o lance de você ter vários pontos de aterramento que vão causar então esse ruído, ou melhor dizendo, esta interferência. Então a partir de hoje você já sabe, né? Nunca utilize o seu botão de volume dos amplificadores no valor máximo. Procure usar no máximo até 2/3. Né? Se ele vai de 0 a 10, use no máximo 7. Tá legal? Nunca vá além disso, porque você vai só aumentar o nível de distorção. Você pensa que está aumentando o volume e você não está aumentando o volume, você está aumentando o nível de distorção. E infelizmente, o nosso ouvido encara esse excesso de nível, né, essa distorção, como se fosse um volume. É que nem na iluminação. A luz branca é a que mais agride a nossa visão. O ideal é a lâmpada amarelada, né? Mas o pessoal acha que a lâmpada amarelada não ilumina muito. Não, ela ilumina bem pra caçamba, mais do que a branca. Só que ela descansa a sua visão, enquanto a luz branca, ela agride a sua visão. Aí o cara acha que quando a sua vista está sendo agredida pela luz branca, que ele está enxergando melhor. Tá? Mas é um conceito completamente errado. Tá ok, meus queridos? Uma outra coisa também. Cuidado com o botão de graves, tá? Com reforço de graves. Excesso de grave, tá? Também causa distorção. Dá ruído. Outra coisa também que dá muito ruído, que na verdade todo mundo já até conhece isso, é a microfonia. Quando você tem a realimentação acústica. Isto é, quando você tem a fonte de sinal, não é isso? Ela está injetando o sinal nas caixas de som e está captando o sinal que está saindo pela caixa de som. Então está havendo um retorno, né? Uma realimentação. Isso dá o que nós chamamos de microfonia. É um outro tipo de ruído também que nós temos em um sistema de som. Tá legal, meus queridos? Bem, isso aí é só uma pincelada sobre isso, que na realidade o ruído é um negócio muito complexo, né? Existem outros parâmetros também, mas basicamente, tá? Você se ligando nisso que eu estou te falando, você já elimina praticamente 80% de possíveis ruídos que possa ter em seu som. Tá? Existe um tal de Rambler também, é isso, que é da retificação da parte eletrônica dos equipamentos, né? Os 60 Hz ou 120 Hz, né? Da retificação de meia onda ou onda completa. Aí dá o que nós chamamos de Rambler. Mas o Rambler dava muito antigamente nos toca-discos, né? Nos fonógrafos. Dava muito Rambler.
a agulha captava, esse sinal era uma desgraça, mas um bom aterramento resolvia tudo. Na época que eu dava baile em clube, eu ia com a minha barrinha de aterramento. Aí eu chegava no clube e perguntava, vem cá, aqui tem aterramento? Aí se o cara não sabia, não tem, não sei o que, eu ia lá fora, onde tivesse lá um pedaço de terra, cravava minha haste e aterrava meus equipamentos lá. Né? Eu levava uma barrinha, né? A gente bota uma barra, a gente chama de barra de equipotencialização. É uma barra de cobre com várias conexões e essa barra ela é conectada à haste de aterramento. Então você vai conectar todos os seus equipamentos nesta barra de cobre, né? Neste barramento, chamado de BEP, ou barramento de equipotencialização. Com isso eu não tinha problema de ruído lá no meu som. Tá legal, gente? Isso aprendi depois de apanhar muito, né? Primeiro eu tive que apanhar bastante, para depois ter esse conhecimento. Beleza, meus queridos? Bom, eu tinha que falar sobre ruídos, interferência e distorção. Era isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquele likezinho, né? Apertar lá o meu botãozinho, a minha mãozinha de ok. Inscrevam-se no meu canal para dar aquela força aí pro rock, tá ok? Para eu poder continuar colocando esses vídeos né, no YouTube, tá ok? E se vocês necessitarem, né, de alguma aula sobre áudio, né, sobre som automotivo, depois eu vou botar aqui uns vídeos também sobre projetos de caixa de som, já falei um pouquinho sobre divisor de frequências e tudo mais, tá? Eu dou esses cursos, tá? Eu tenho esses cursos tanto online quanto presenciais. É só vocês entrarem em contato comigo que a gente pode marcar. Tá ok, meus queridos? Era isso que eu tinha para vocês, tá? Um abraço a todos, tá? E aguardo vocês na próxima.